A alegria do pretinho se achegou na luz divina. Vamos abrindo caminho que São Pedro tá chegando. E com ele vem São Paulo. E atrás vem São Marçal. Oi? Pois é, meu compadre, minha comadre, trazemos novidades. É mais do que sabido que a comemoração de São Pedro faz parte do ciclo de festas juninas. Mas o que às vezes passa batido é que em muitos lugares se comemora São Pedro e São Paulo. Mundo afora são muitas as igrejas devotadas aos dois santos. São Pedro e São Paulo estão sempre juntos. São considerados o sustentáculo, as colunas da igreja. E a imagem dos dois, literalmente segurando um templo em suas mãos, representa a importância dos santos para a Igreja Católica. Pedro e Paulo andaram de mãos dadas na pregação de uma nova igreja, e ambos foram perseguidos pelo imperador Nero e martirizados mais ou menos na mesma época em Roma, nos idos dos primeiros anos 60 depois de Cristo. A suposta data do traslado de suas relíquias teria sido no dia 29 de junho, daí a data comemorativa. Pedro, batizado Simão, foi um pescador e tornou-se a pedra fundamental da Igreja Católica a partir das palavras do próprio Cristo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sendo assim, Pedro passou a ser considerado o primeiro Papa. Seu corpo estaria enterrado na colina do Vaticano, e a Basílica de São Pedro foi então construída sobre seu túmulo. Tornou-se a sede do Vaticano, o escritório do síndico-geral. Mesmo tendo negado Cristo 3 vezes, Pedro é o poderoso chefão, retratado sempre com 2 chaves nas mãos, uma prateada e outra, ora bronze, ora dourada. Seriam as chaves do céu, do portão do paraíso, o cara que faz chover e trovejar. Teria ele o poder de ligar e desligar as coisas todas entre o céu e a terra. Por ter sido um pescador e considerado o padroeiro deste ofício, comumente sua festa em comunidade de pescadores inclui uma procissão marítima, com barcos enfeitados que levam a imagem para navegar sobre as águas em alto mar ou no meio de um rio, quando a procissão é fluvial. Um anzol é benzido e jogado nas águas como forma de garantir prosperidade na pesca. No ano de 64, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, por não se considerar digno de morrer como o seu mestre. São Paulo nasceu e foi batizado como Saulo, um nome hebreu, conforme sua origem judaica. Nasceu em Tarso, na região oriental da Turquia. Por isso se referem a ele como Paulo de Tarso. Na verdade, perseguia os cristãos. Um dia, a caminho de Damasco, São Paulo teve a visão de uma luz incandescente. Era Jesus, que lhe aparecia e indagava sobre as perseguições. Ele ficou cego por 3 dias. Se entregou às orações, até Ananias o batizar e ele se converter ao cristianismo, voltando a enxergar. Em 67, após o incêndio que devastou Roma e que recaiu sobre os cristãos, São Paulo é preso e decapitado. Por isso que ele carrega uma espada em sua iconografia. Sobre o suposto local onde seus restos mortais foram enterrados, ergueu-se a Basílica de São Paulo fora dos muros, ou extramuros, nos arredores de Roma. Uma das comunidades mais devotadas aos dois santos está na Ilha do Araújo, no Mar de Paraty, no Rio de Janeiro. A celebração começa uma semana antes com o levantamento do mastro, com ladainhas sendo entoadas nas missas e novenas que terminam com a procissão das embarcações no dia dos dois santos. E o tal do São Marçal, como entra nessa história? São Marçal é conhecido como o primeiro bispo de Limoges. Foi um evangelizador em Aquitânia, na antiga Gália, no século III. Também foi martirizado e diz uma lenda medieval que ele era um companheiro de São Pedro, que inclusive o seu báculo, uma espécie de cajado, foram presente de Pedro, o chefão.
São Marçal é venerado pelos milhares de brincantes de Bumba Meu Boi em São Luís do Maranhão desde 1928. Uma festa que começa na manhã do dia 30, emendando com a festa de São Pedro no dia anterior, e segue até o amanhecer do dia 1º de julho. Regado a caldinho de feijão, a festa é marcada pelo encontro dos batalhões de Bumba Meu Boi, sotaque de matraca, característico nos limites da ilha de São Luís. Estes grupos têm como instrumento principal as matracas, além dos lindos e sonoros pandeirões. Os principais são boi de Maracanã, boi da Maioba e boi da Pindoba, que se encontram na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo. O interessante é que não se sabe ao certo por que São Marçal passou a ser devotado em São Luís. Entre histórias e lendas, a professora Esther Sá Marques, pesquisadora de cultura popular da Universidade Federal do Maranhão, nos traz uma belíssima reflexão. Ela nos conta que Santo Antônio, São João e São Pedro são os santos que fazem parte do ciclo simbólico sagrado dos festejos juninos. E que São Marçal é o único de origem desconhecida. Esther diz que a presença destes santos nesta celebração nada tem a ver com religião, tem a ver com religiosidade, e que são termos completamente diferentes. É preciso compreender a devoção aos santos do ponto de vista cultural e não do ponto de vista religioso. A opção religiosa de cada um de nós é de caráter privado, mas a tradição cultural é coletiva. Sem isso, a cultura morre, ela perde o sentido. Não podemos perder de vista este domínio do sagrado no cotidiano da gente. Obrigado, professora, por estas palavras que tanto reflete o que significa o fuá da luz junina. E salve São Pedro, São Paulo e São Marçal! Salve todos os brincantes! Salve a cultura popular brasileira! O estandarte do Dom Pedro sai caminhando.